Quem descobriu o formato da Terra e como descobriu? Esse papo teve início há milhares de anos, mas a motivação em esclarecer o formato da Terra ia muito além de só simplesmente saber se vivemos em uma esfera ou numa pizza com uma borda de gelo. Inclusive, já adiantando aqui, essa questão, quando começou a ser tratada, tinha uma importância realmente significativa para a humanidade e para a prosperidade de algumas civilizações. Isso ia muito além desse embate chato de hoje em dia na internet de terraplanista xingando a NASA, fazendo react, enfim, hoje eu vim contar uma história realmente interessante. Então vem comigo que agora você tá no Achei Saturno. Meu nome é Renato e hoje vamos falar desse assunto que eu sei que muitos de vocês aqui adoram, que é a questão do formato da Terra. Eu não queria falar disso não, mas nós vamos ter que falar, né? Foi por volta do ano 500 a.C., há mais de 2.500 anos, que Pitágoras propôs pela primeira vez uma Terra esférica, principalmente por motivos estéticos e não por qualquer evidência física. Naquela época, a maioria dos gregos antigos acreditava que a Terra era redonda e não plana por considerarem que esta era uma forma geométrica mais perfeita, um formato que faria mais sentido para o nosso planeta. Isso pode parecer um pouco filosófico, mas também desde sempre houve a referência do Sol e da Lua, que são redondos, e as estrelas, os pontinhos no céu, que também parecem redondos. E esses corpos por si só já demonstrariam um padrão universal. E o primeiro a propor uma Terra esférica com base em evidências físicas reais foi Aristóteles, em 320 a.C. Ele listou vários argumentos para uma Terra esférica, como o fato dos navios desaparecerem com o casco primeiro quando navegam no horizonte. À medida que o navio se afasta, ele vai sumindo de baixo para cima, mostrando que ele navega em alguma curvatura, e logo que essa curvatura significa o formato redondo da Terra. E também que a Terra projeta uma sombra redonda na Lua durante um eclipse lunar, mostrando novamente uma evidência de circunferência da Terra. E que as constelações são vistas em inclinações diferentes de acordo com a posição que você está observando daqui da Terra, o que mostra que você está vendo o céu em latitudes diferentes. Algumas constelações são específicas de um hemisfério. Constelações como o Cruzeiro do Sul são visíveis no hemisfério sul e não são vistas no hemisfério norte. Da mesma forma, a Ursa Menor é visível no hemisfério norte e não no hemisfério sul. A latitude também afeta a altura das constelações no céu. Por exemplo, constelações que estão perto do Polo Celeste Norte, como a Cassiopeia, estarão altas no céu para observadores no hemisfério norte, mas muito baixas ou não visíveis para observadores no hemisfério sul. Por volta dessa época, os filósofos gregos começaram a acreditar que o mundo poderia ser explicado por processos naturais ao invés de deuses. Então, os primeiros astrônomos começaram a fazer medições físicas, muito cálculo e muita geometria. E é claro que eles não estavam se dedicando a isso para sair refutando terraplanistas chatos na internet, até porque, para sorte deles, naquela época nem tinha internet e os terraplanistas nem deviam ser tão chatos como os de hoje. Então já tá errado, campeão! Eles queriam, na realidade, prever melhor as estações do ano, que eram importantes para a agricultura e para muitas outras coisas. E a primeira pessoa a determinar o tamanho da Terra foi Eratóstenes, que produziu uma medição surpreendentemente boa usando um esquema simples que combinava cálculos geométricos com observações físicas. Conhecido como um dos principais estudiosos da época, Eratóstenes produziu obras impressionantes em astronomia, matemática, geografia, filosofia e poesia. E seus contemporâneos os consideravam muito bom em todas essas áreas de estudo. A realização mais famosa de Eratóstenes é a medição da circunferência da Terra. Eratóstenes era fascinado por geografia e planejava desenhar um mapa do mundo inteiro. E então ele percebeu que para isso precisava saber o tamanho da Terra. Obviamente ele não podia sair dando uma volta no mundo para descobrir. Naquela época era claro que não seria fácil sair medindo cidades e países para desenhar um mapa numa proporção correta. Então ele buscou descobrir através de cálculos. Pô, é complicado isso aí, hein? Isso chamou a atenção de Eratóstenes para tentar descobrir um jeito de medir o nosso planeta de uma forma fácil. Algum método que pudesse utilizar para calcular o tamanho do mundo sem precisar dar uma volta completa. Então para isso ele precisava saber o tamanho de uma parte do nosso planeta e saber quantos ângulos tem essa curvatura para enfim conseguir desenhar o círculo perfeito e descobrir o tamanho da Terra. Então o método de Eratóstenes começa com um poço em Siena. Ele ouviu de viajantes que havia um poço em Siena com uma propriedade interessante. Ao meio-dia do solstício de verão, que ocorre no dia 21 de junho de cada ano no hemisfério norte, o sol iluminava diretamente o fundo desse poço sem projetar nenhuma sombra, indicando que o sol estava diretamente acima desse poço. E Eratóstenes então, lá em Alexandria, cravou uma estaca no chão e descobriu que no mesmo dia,
21 de junho, dia que o Sol ficava exatamente em cima do poço, em Alexandria o Sol não estava exatamente acima dessa estaca e projetava uma sombra que ele calculou que formava um ângulo de 7,2 graus. Então, através disso, ele descobriu que no mesmo dia, no mesmo horário, em locais diferentes do mundo, o Sol não estava reto acima da estaca, enquanto no outro local ele estava retinho acima do poço. E a conclusão que Eratosthenes chegou com isso é que havia uma curvatura na Terra. E essa seria a única razão do Sol projetar sombra num local e no outro não. Aí ele percebeu que se soubesse a distância entre Alexandria e Siena, poderia calcular facilmente a circunferência da Terra. Na época era extremamente difícil calcular grandes distâncias como entre cidades, com precisão. Algumas distâncias entre cidades eram medidas pelo tempo que uma caravana de camelos levava para viajar de uma cidade a outra. Mas os camelos têm tendência em andar em velocidades variadas, e ele necessitava de uma precisão melhor do que essa dos camelos. E então, para calcular essa distância entre Siena e Alexandria, Eratosthenes contratou pessoas, agrimensores profissionais treinados para andar com passos iguais, e eles contavam os passos até formar o tamanho de um estádio. E assim eles foram calculando essa distância de estádio em estádio, até que chegaram na conclusão de que Siena estava a cerca de 5.000 estádios de Alexandria. E então, sabendo a distância entre as cidades através do contador de passos e a curvatura da Terra através do ângulo da sombra da estaca, Eratosthenes usou essas informações para calcular a circunferência da Terra. E o resultado desses cálculos é que a circunferência da Terra equivaleria a 250.000 estádios. E os valores adotados para cada estádio estavam entre 500 e 600 pés, o que chegou à conclusão de que a circunferência da Terra, calculada por Eratosthenes, estava entre 24.000 e 29.000 milhas. E surpreendentemente, com cálculos modernos de formas mais eficazes, sabemos hoje que a Terra mede cerca de 24.900 milhas, dentro desse valor estimado pelo matemático há mais de 2.000 anos. E esse método matemático de Eratosthenes é simples e sólido e ainda é usado por crianças em idade escolar no mundo todo até hoje. Outros estudiosos gregos repetiram a façanha de medir a Terra usando um procedimento semelhante ao método de Eratosthenes, e várias décadas depois da medição de Eratosthenes, outro matemático chamado Posidônio usou a estrela Canopus como sua fonte de luz e as cidades de Rhodes e Alexandria como sua linha de base. Mas, como ele tinha um valor incorreto para a distância entre Rhodes e Alexandria, ele chegou a um valor de circunferência da Terra cerca de 7.000 milhas menor. E o interessante é que futuramente Ptolomeu, no segundo século depois de Cristo, incluiu esse valor errado da circunferência da Terra calculado por Posidônio em seu tratado de geografia. E esse mapa mundi de Ptolomeu foi extremamente importante para todos os navegadores e exploradores da época. E o curioso aqui é que os futuros exploradores como Cristóvão Colombo acreditaram no valor errado de Ptolomeu, baseado em Posidônio, e se convenceram de que a Terra era pequena o suficiente para conseguir navegar. Se Colombo tivesse conhecido o valor correto de Eratosthenes, que era 7.000 milhas maior, talvez ele nunca tivesse se encorajado às explorações navais. Talvez muitos desses exploradores pensariam que a Terra era grande demais para ser explorada e não teriam se encorajado a descobrir e colonizar novos continentes. Talvez esse grande período importante das explorações navais não tivesse acontecido se tivesse sido adotado o valor correto da circunferência da Terra, calculado por Eratosthenes. E assim, com essa história, podemos perceber que há mais de 2.500 anos a Terra já começou a ser considerada como esférica. E há 2.200 anos Eratosthenes nos provou através de um método simples que a Terra realmente tem uma curvatura, que ela é redonda, e nos mostrou o tamanho da Terra. Se você ainda se convence por algumas teorias da conspiração como a Terra plana ou o homem nunca ter ido para a Lua, é porque você não está assistindo os vídeos daqui do Achei Saturno. Então, para que você não corra o risco de ser um negacionista, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos, assista mais vídeos aqui do Achei Saturno, aqui na tela eu vou deixar algumas opções, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!